Salve pessoal, tem algumas coisas aí pra falar pra vocês. Se inscreva no canal, deixa aí seu joinha. E voltamos à programação normal do nosso Coringão, né? Não fiz react do jogo no domingo. Eu mexo a câmera assim, eu vou ajustando enquanto gravo. Não fiz no domingo por motivos de estar meio alcoolizado, né? Eu vi a final do Mundial, tomei umas a mais. E pra falar a verdade, comecei a assistir o jogo do Corinthians e dormi. Principalmente depois daquele pênalti ridículo que foi marcado. Eu falei, falei, não aguentei, dormi, acordei com o jogo já terminado. Então eu falei, eu não vou fazer um pós-jogo de um jogo que eu não vi. Eu apaguei mesmo. Consegui assistir até aquele pênalti ridículo. Entendeu? Então uns falam que a Corinthians pressionou, tal. Outros falam que o time foi mal, não sei o que, então eu não vou analisar um jogo que eu não vi. Então esse é o motivo, né? Acho que a final do Mundial, uma vez na vida, foi um evento único. Estou bebendo Coca-Cola, tá? Não estou me embriagando, né? Só o meu fígado não aguenta. E aí hoje teve o jogo com o Ceará, aí hoje eu vi os 90 minutos. É aquela vitória culposa que fala, né? Quando você não tem a intenção de ganhar. O Corinthians jogou bem hoje? Não jogou muito bem. O Corinthians jogou mal hoje? Não, também não jogou mal. O Corinthians ganhou o jogo sem seu ataque titular? Ganhou. Fora de casa, contra um adversário difícil, que estava até na nossa frente na tabela? Ganhou. Isso é muito importante. Muito importante. Porque o Corinthians recupera os pontos perdidos do domingo. Mas eu tenho algumas coisas a falar, algumas ponderações a falar sobre a atuação do Corinthians hoje no Castelão. Como falei, vitória muito importante, né? Muitos times foram para o Castelão até agora. O Ceará faz uma boa campanha e voltaram voltaram zerados de lá. De volta com 3 pontos, ou seja, o Corinthians reagiu rápido. Os pontos que ele não poderia ter perdido no domingo, ele recuperou na sequência. Se você inverter, colocar uma vitória na Arena domingo com o Bragantino e uma derrota no Castelão pro Ceará, ficaria tudo normal, então não muda muita coisa. Tô vendo aqui até o jogo do Tricas, que é o nosso próximo adversário. Primeiro tempo. O Corinthians, ele surpreende no começo do jogo. Eu confesso que eu fiquei surpreso com o começo do jogo. Escalação, o Corinthians sem o seu ataque titular e até com o Romero, que é o reserva imediato. O Corinthians vai com o Guinegão, grata surpresa, e com Thales Trágico. Ai, Dorival. Complicado, né? Mas também, se não vai o Thales, vai o Hector Hernandes. Embaçado. Fabinho Soldado, eu quero saber, você saiu de férias em dezembro do ano passado, né? O time bem e tal. Aí você voltou esse ano, qual a sua função hoje em dia? O que você tá fazendo? Sei lá, você joga ping-pong com os jogadores no treino? Vocês estão fazendo campeonato de PlayStation? O que tá acontecendo? Entendeu? Porque eu tô vendo, tipo, não tem dinheiro. O Santos que não tem dinheiro contrata jogador. Trouxe o Ilharão, por exemplo. O que você tá fazendo? Um jogador em 8 meses? E o elenco derretendo. Tudo bem, o Coronado foi embora. Ótimo. Não vai fazer. Não tava mesmo rendendo, mas. Não tem ninguém para substituir. Ele ganhava quase 2 milhões. Então traz um de 200 para substituir. Você entendeu? Pô, liberou Alex Santana. Veio quem? Você vai desfazendo, você vai desmontando o elenco e aí? E aí? Acontece que no jogo hoje o time tem desfalque, problema. Aí tem que vir Charles, aí tem que vir Maicon, aí tem que vir Thales Magno. Aí tem que recorrer aos moleques da base. Pô, a gente elogiou, você virou um mito pra nós no ano passado, por ter montado aquele time que salvou a gente. Esse ano, dormindo. Melhor profissão do mundo. Não contratou um jogador até agora, só esse Angileri aí. Já até perdeu a posição de titular. Então, qual a sua função, Fabinho Soldado? Você deve estar jogando ping-pong com os jogadores, você deve estar, sei lá, jogando altinha com os jogadores no treino, você vai lá no busão cantando pagode com os caras, não é possível.
Cadê o trabalho, meu filho? Eu aqui nesse canal indiquei uns 5, 6 jogadores sem custo pro Corinthians contratar. Tá? Falaram, o Vitinho foi oferecido. Por que não fechou ainda com o Vitinho? Ah, com o Vitinho é melhor que o Thales Magno. O Vitinho, quando jogou contra o Corinthians, todas as vezes que eu vi, ele acabou com o Corinthians. Entendeu? Teu zagueiro, o Balbuena tá dando sopa. Sem clube. Ah, ele jogou mal a última passagem. Não, ele tava com o irmão morrendo de câncer no hospital. Você entendeu? É um cara que é ídolo, é respeitado aqui. Sabe? Hoje a crítica tem que ser direcionada ao Fabinho Soldado. Que tá deitado em berço esplêndido. Entendeu? Tá deitado em berço esplêndido. Não tá fazendo nada. Sei que tá uma bagunça política, tudo, mas o que sobrou da gestão antiga para essa gestão interina é ele. Então é ele que tem que dar os passos. É ele que tem que chegar e falar, pô, Stabile, a gente liberou aqui na folha salarial, a gente liberou 2 milhões e pouco. Acho que com o Alex Santana, com o Giovani, com o Coronado, quem mais saiu? A gente liberou tanto. Olha, tem esse jogador aqui, esse jogador aqui, eles estão sem clubes, acho que a gente pode encaixar e até dar uma economia. Traz o Balbuena, traz o Vitinho, traz os... Não tá fazendo nada. Tá bom, mas beleza. E o Bidon voltou pro time. Parece que o PSV quer ele. Pô, se o PSV... Eu não sei qual vai ser o... Se o PSV levar o Bidon, eu não sei qual vai ser o time que o corintiano mais vai amar na Europa. Porque aí vai ter uma disputa agora, vai ter que dar a taça fiel. O jogo entre PSG e Chelsea. Eu não sei qual vai ser o time que o torcedor do Corinthians mais vai amar na Europa. Porque o PSV nos deu Vampeta, Cássio, essa quadrilha do André Ramalho agora também, né? E pode estar levando o Bidon? Pô. Aí eu acho que vou ter que comprar a camisa do PSV também, caramba. Então, não sei, PSV ou Chelsea, quem que mais deu alegria pros corintianos? O Corinthians começa o primeiro tempo pra mim de forma surpreendente. Eu não esperava a postura do Corinthians no começo do jogo e a surpresa foi positiva. O Corinthians adiantou as linhas e começou a tocar a bola no campo de ataque. Mas aí você pode colocar na culpa dos desfalques. Essa eu vou deixar passar, Dorival, porque você ganhou o jogo. O Corinthians toca e não consegue nada objetivo. O Corinthians praticamente não cria. E como a nossa zaga é ruim, você entendeu? Eu tava fazendo hoje um comparativo, por exemplo, com o time de 2017. O time de 2017 também tinha muita dificuldade para criar. Não era um time que macetava o adversário o jogo todo. Entendeu? Mas era um time que tinha uma defesa muito sólida. Sabe? Tinha uma defesa sólida. O Fagner estava na melhor fase da carreira. O Arana destruiu naquele ano. O Balbuena, top. O Cássio, versão praia. Apesar que o Hugo também, não tem o que reclamar do Hugo. O Gabriel, o primeiro ano dele no Corinthians, foi muito bom. O primeiro ano do Gabriel. E até o próprio Maicon. Você entendeu? Dava ali. Então, ou seja, o Corinthians, ele às vezes não criava muita coisa, mas também não sofria. E aí ele ia pra frente lá, fazia o golzinho, achava seu golzinho e ganhava o jogo. Quantas vitórias lá em 2017 aconteceram desse jeito? Eu conto umas 18. Tô brincando. O Atlético de Goiás, o Vitória, o Botafogo, o Vasco. Quantos jogos ganhou desse jeito? 1-0 ali. Então, só que esse time não. A zaga é fraca. Se deixar no mano a mano com o Kaká e com o Ramalho, ferrou. E o Ceará só teve chances de gol no primeiro tempo por falhas individuais. Né? Um espanava daqui, o outro espanava de lá. Só que também, hoje o ataque do Ceará não estava produzindo, o Pedro Raul não estava no jogo. E não conseguiu. Só um minuto. O Pedro Raul não estava e o Ceará não conseguiu assustar, entendeu? Então foi o primeiro tempo bem feio, para falar a verdade. Mas o Corinthians com o controle da bola e na frente. Vem pro segundo tempo. No segundo tempo, pode dar uma recuada. Mesmo sem mexer.
E aí começa aquela coisa que começa a irritar o torcedor. Tem um lance que até o Rômulo, que é o narrador, ele falou. Eu vou cantar Faroeste Caboclo aqui. O Corinthians ficou, eu contei, acho, quase 2 minutos com a bola no pé. O Corinthians deve ter dado que uns 50 passes nesses 2 minutos. Eu acho que uns 45 foram para trás. Foi tocar para trás, toca para trás, toca para trás, toca para trás, volta no lateral. Aí volta pro meio campo, toca para trás, toca para trás. O Corinthians estava fazendo uma roda de bobinho ali no Ceará, com o jogo 0-0. Aí a bola vai no Bidon, o Bidon perde e faz a falta. Então, ou seja, posse de bola totalmente inútil. Uma posse de bola totalmente inútil. Se você não tem posse de bola e você não cria chance de gol, não adianta nada. Você pode ficar com 100% de posse, não, 99% de posse de bola, adversário com 1, se o adversário for mais efetivo que você, ele ganha o jogo. Posse de bola não manda nada. E isso estava me irritando, mas profundamente. O Corinthians pegava a bola e toca pra trás, 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 toca pra trás. Até uma hora o Kaká entregar o lance, já tava vendo o Ramalho entregar o lance e a gente tomar o gol. Eu tava vendo isso acontecer. Entendeu? O Garro, o único que tenta alguma coisa, uma ilha. O Garro é uma ilha, com um monte de bagre do lado. Você entendeu? Ele não vai driblar, chutar, fazer o gol tudo sozinho. Ele não vai bater o escanteio pra área cabecear, não é. Não dá pra ser Garro dependente desse jeito. E o jogo se caminhava pra um 0-0 horrível, tá? Corinthians também sem criar nada. O Ceará também não assustava. Até que tem um lance que o Corinthians dá um chute perigoso. Agora não lembro de quem foi esse chute, se foi do Bidon. Dá um chute perigoso, o goleiro do Ceará faz uma boa defesa. E aí numa bola escapada, entendeu? Um lance meio bizarro, o goleiro do Ceará falha. E a bola cai no pé do Thales Trágico. Então faltava ele errar esse gol também, né? Aí pelo amor de Deus, né? E aí ele empurra pra dentro praticamente na única coisa que ele fez no jogo. A única coisa que ele fez no jogo. Ele não deu um chute a gol, ele não fez nada. Ele ainda tomou esporro do Garro no primeiro tempo, porque não tava... Eu não vou passar pano pra você, Thales, por causa desse gol. Eu não vou passar pano. Eu faria esse gol. Eu, com 100 e tantos quilos, faria o gol que você fez. Sua atuação de novo foi pífia. Tem um jogador que mostra cada dia mais que não serve pra jogar no Corinthians. Não serve. Tá? Veja que os São Paulinos criticam, xingam esse André Dias, não, André Silva. Acabou de fazer um gol aqui, eu tô vendo aqui, ó, com o Bragantino, com o São Paulo. Eu troco no Thales Magno. Esse cara. Critica, mas esse cara faz gol. Ridículo você esperar na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro você fazer o seu primeiro gol. Com o Yuri Alberto machucado o tempo inteiro. Com o Memphis toda hora também com problema. Você tendo um monte de chance. Um gol. O Kaká zagueiro tem 2. Ridículo. Tá? Então, mas eu tô reclamando de um gol. Beleza, tomara que todas as reclamações sejam assim. E aí, o Ceará vai pro sufoco, vai pro abafa, perdendo o jogo. Não consegue. Por um milagre, a linha defensiva do Corinthians não espana. Apesar que teve um lance na pequena área que me deu medo. A bola ficou pererecando como num pinball ali. Aí o jogador do Ceará só deu um toquinho, o Hugo encaixou. Aí o Ceará não conseguiu criar também. Uma partida bem ruim do Ceará hoje, para falar a verdade também. A verdade, foi um jogo bem ruim, né? Para os dois times. Nossa, foi um jogo duro de assistir. Um jogo horrível de assistir. Aí eu vejo que domingo eu não perdi nada. Não perdi nada. Mas o Ceará pouco criou. Mais uma arbitragem horrível. Meu Deus do céu. Zanovelli agora. O Ceará deu porrada o jogo inteiro. Aí o Mateuzinho na primeira leva cartão, não vai jogar sábado. O que a gente fala? E não adianta, cara. Não adianta, você reclama da arbitragem no jogo seguinte vem um juiz pior. Vai botar o quê? O Wilton Pereira de Sampaio no sábado? Não tem como você pegar o Ramon Abate Abel e fazer ele jogar, ele apitar os 10 jogos da Série A. Não tem como. Porque é um juiz pior que o outro. O Ramon Abate Abel é o menos pior. Vou nem falar que ele é muito bom, vou falar que ele é o menos pior. Meu Deus do céu. Certeza que vem com o Wilton Pereira Sampaio pra sábado. Eu já tô até aqui. Ou se não, ou só pode vir coisa pior, pode vir um Naronco. Ou o Henrique de Lima lá também, que é horroroso.
Não me assusta nada. Mas aí o Ceará, bem fraco, só um minutinho que a Karina quer sair. Então, o Corinthians vence, 3 pontos importantíssimos. A gente já estava começando a se aproximar de uma zona perigosa. O Corinthians está abrindo nesse momento que eu fui ver 6 pontos da zona de rebaixamento. É uma distância segura. Acho que para o G4 deve estar também quase a mesma coisa. Então é aquela campanha de segurança. No Corinthians não vai brigar pelo título. Isso aqui aconteceu no ano passado, 9 vitórias seguidas. Não vai acontecer, mas acho que também não briga na parte de baixo. Né? Uma vitória como hoje mostra. O Corinthians, acho que dos últimos 6 jogos, perdeu um só perdeu esse do Bragantino. Então, a gente não pode considerar, acho que o Corinthians brigue na parte de baixo da tabela, não. E vem da fase do nosso rival aí, dá pra sonhar na Copa do Brasil. Dá pra sonhar, porque a coisa tá bem feia pro lado de lá também. Agora vamos falar algumas outras destaques hoje, como falei. Jogo trágico, jogo horroroso. O Galo tentou alguma coisa, o Hugo foi pouco exigido, quando foi também não deu nada. Teve uma bola só que ele soltou, mas depois pegou. Não tem nem aquele destaque, nossa, esse cara jogou demais hoje, nem aquele destaque, nossa, esse comeu a bola. Eu vou dar um destaque, o Guinegão, gostei. Tem vontade, tá? Já mostra que já passou na frente do Hector e do Thales quando não tiver jogador. Vamos dizer, tem vontade de jogar, tá? Tem vontade, se joga, corre. Não é um gênio. Não vai ser um jogador que o Corinthians vai vender por 50 milhões de euros. Mas é um jogador esforçado que pro elenco aí tá tranquilo. Foi um ponto positivo, né, no jogo de hoje. Há tantas coisas para falar que algumas me incomodam. Uma coisa que vocês, acho que ninguém percebeu. Como o Corinthians joga dinheiro no lixo, né? Uma coisa... O Augusto, não sei se alguém tem que explicar. O Corinthians tinha um patrocínio na Omoplata, que é aqui, ó, esse local aqui, ó, da camisa, que era de uma empresa de loteria Viva Sorte. Aí o Corinthians rompeu com essa empresa e tirou esse patrocínio. Por quê? Porque essa Viva Sorte lançou uma bet. E aí ficaria concorrendo com a Esporte da Sorte, que é a que fica na principal. Na hora eu falei, a Sport da Sorte não deve querer um concorrente na mesma camisa, deve ter sido coisa da Sport da Sorte. A Sport da Sorte deve ter se incomodado. Aí eu vou ver o jogo de hoje, você pode ver. Patrocínio Master do Ceará, Sport da Sorte. Essa hora da omoplata deles aqui no manga. Viva a sorte. Por que pra eles pode e pra gente não? Qual o motivo? Eles perdeu dinheiro nessa. Ninguém vai explicar? Por que então rescindiu com o Viva a Sorte? Porque está explicado que não foi por causa do Sport da Sorte, porque eles estão no Ceará lá, eles não saíram do Ceará. O que aconteceu? Ninguém vai explicar. Né? Sobre os cartões do Andrés. Cara, a coisa positiva diz que agora a gente pode chamar o Andrés de ladrão. Ladrão confesso. Mas, cara, se puxar a capivara do estádio, se puxar a capivara da construção da Arena Corinthians, isso ninguém nunca vai fazer. Pelo menos os que estão lá dentro, nunca vão fazer. Meu irmão, tem cadeia para mais de 100 anos pro André Sanches ali. Mas mais de 100 anos. Tá? Esses aí que ele gastou com balada, com não sei o quê, isso daí é troco. É troco. Se pegar o que o Lula e o André Sanches fizeram na construção da Arena, e o Marcelo Odebrecht, que foi o único dos 3 que foi preso por causa disso, o Lula foi preso por outras coisas. Também envolvido com o Odebrecht. É engraçado, né? É cadeia para mais de 100 anos. Tá? O Marcelo Odebrecht foi preso, o Lula foi preso, e o André Sanches estava envolvido com os 2 na construção da Arena. Estranho, né? Estranho 3 morcegos juntos e só um deles dormir em pé, enquanto os outros 2 dormem de ponta cabeça. Estranho, né?
Você vê 3 morcegos próximos assim, os 3 vão estar dormindo de ponta cabeça. Você não vai ver um dormindo em pé, igual passarinho, igual coruja. Então, Duílio e Mário Gobi votaram contra abrir o processo contra o Andrés. Meio óbvio. Por quê? Podem buscar os cartões deles também. Pode abrir o DEFA. Se chegou no Andrés, pode chegar em mim. Então, meio óbvio, né? Que eles... Então, esses votos aí, óbvio, não tinha nem como contar. Óbvio que eles vão proteger. O Gobi não tinha virado oposição Andrés? Não saiu concorrendo contra o Duílio? Contra o Duílio, não. Contra o próprio Andrés, não foi? 18? Ele concorreu contra o Duílio. Não, ele concorreu contra o Duílio. Verdade. Não era oposição? E o Augusto tá... E o André Sanches tá P, porque o Augusto está com seus aliados vasculhando as coisas dele para achar coisas do André Sanches. Obrigado, Augusto, mas eu vou falar uma coisa. Isso mostra quanto você não presta, Augusto. Quanto você é da mesma laia do Sanches. Isso que você tá fazendo agora, essa devassa de cartão de crédito, de esculhambar ele, era para você ter feito no dia 1º de janeiro de 2024. No primeiro dia que você assumiu. No dia 2, na verdade. Você só assumiu dia 2. No dia 3 já era pra você estar com todas as faturas do cartão de crédito já tá na mão de todos os jornalistas. Você não fez isso. Cadê o relatório da Álvares Marçal? Hã? Cadê a auditoria? Auditoria pra boi dormir, né? Agora que tiraram você de lá, bateu no bumbum, aí você resolveu contra-atacar, né? Isso prova que você é da mesma live. Você é tão safado quanto o Andrés. Tá? Se você fosse um pouquinho limpo, um pouquinho honesto, no dia 3 de janeiro, segundo dia, você já teria jogado todos os cartões de crédito, as faturas todas para a imprensa. Já teria feito a devassa ali. Você não fez. Você não fez. Você empurrou com a barriga. Agora você está fazendo. Você não vai voltar não, Augusto. Porque se você voltar vai ter problema. Se você voltar e se o Andrés não for expulso, teremos problemas. Eu vou dizer, não vai ser pouca coisa não. Vocês não conhecem a torcida do Corinthians. O que mais que eu ia falar? Então, agora virou guerra de narrativas. Mais ou menos isso funciona também um pouco igual a política do Brasil, né? Agora tá todo mundo contra o Tarcísio. Todo mundo fala o Tarcísio porque o cara é líder das pesquisas, então é porrada no Tarcísio de todos os lados. Tô nem falando que é o cara que eu sonho, nada disso, mas tô falando que você vê o método. Agora, o André Sanches vai, em vez de dar porrada no Augusto, porque o Augusto já é praticamente um defunto ali dentro, quem ele vai dar porrada no Rosala? Aí o Augusto vai na entrevista dar porrada no Rosala. Ou seja, tem método. O Rosala tá crescendo lá dentro. Se ele é inimigo dos dois, já começa a achar uma boa. Eu não acho também que ele vai ser salvador da pátria de nada. Sinto muito. Os conselheiros vão continuar os mesmos. O estatuto não vai mudar. Os vitalícios não vão ser expulsos do clube. Ou pelo menos deixar de ser conselheiros. Entendeu? Exato. Pessoas de fora não poderão ser candidatos à presidência do Corinthians. Eu tenho algumas sugestões. Uma sugestão que eu teria. Qualquer pessoa pode se candidatar à presidência do Corinthians, desde que faça um calção numa conta jurídica de 50 milhões de reais. Um calção. Qualquer pessoa, qualquer um, seja brasileiro, seja gringo, pode ser um palmeirense. Não tem problema, porque nenhum palmeirense vai ser idiota de colocar 50 milhões na reta. Ninguém rasga dinheiro. Qualquer pessoa coloca um calção de 50 milhões, deixa lá congelado durante os 3 anos de mandato dele. Onerou o clube, perde esses 50 milhões. Vai estar lá, no termo de posse, assinado. Fez uma gestão limpa, aprovado, não tem um A, pega esse dinheiro de volta corrigido. Depois do fim da sua gestão, nos 3 mandatos. Eu duvido que um cara que entrar vai jogar 50 milhões na reta. Duvido. Para ele roubar mais do que isso, para ele ter lucro, tem que ser muito escandaloso. Teria que construir uma nova arena. Entendeu? Ninguém vai colocar 50 milhões na reta, ninguém é idiota. Então só se interessariam em ser presidente do Corinthians
pessoas com boa índole. Porque a pessoa de má índole não vai colocar 50 milhões na reta. Você fala, pô, um São Paulino pode virar presidente do Corinthians. Ele vai botar 50 milhões ali? Se der prejuízo, ele pode perder esses 50 milhões? Não. Seria uma mudança do estatuto que eu gostaria. Aí um empresário aí, de repente, qualquer aí, quer ser presidente do Corinthians, é corintiano. Gente, vou contar aqui pra vocês. Uma coisa que, tipo, é inacreditável, cara. O Corinthians é o maior clube do Brasil. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Tem um cara lá no Rio Grande do Sul, chama Marcelo Marques. O cara construiu uma fábrica, sei lá, uma fábrica que vende pão. Aquele pão que aqui em São Paulo não tem, porque os pães aqui em São Paulo que a gente consome é tudo artesanal, é tudo feito na própria padaria. Ele não, ele vende lá, pelo que eu entendo, os pães congelados. É o pão, um só francês, um só cacetinho, um só de sal, não sei de que lugar do Brasil. Aqui em Campinas a gente chama de pão só. Você fala pão, é ele. Aí se for os outros, aí você coloca outra nomenclatura. Entendeu? Aí esse cara fez um império e tal. E o Grêmio não estava conseguindo pagar a OAS para ter o controle da arena. Faltavam acho que 130 milhões de reais. Esse cara, que não é nada no Grêmio, ele vai ser candidato à presidência. Vai ser. Pode ser até que não ganhe. Ele comprou da OAS por 130 milhões a arena do Grêmio. Entendeu? Foi só 130, ou era o que faltava, o resto do Grêmio pagou, não sei. 130 milhões eu acho muito barato. E aí hoje ele anunciou que ele vai doar a arena pro Grêmio. Que ele não quer esse dinheiro de volta. Por que não tem um desgramado de um bilionário corintiano? E olha que tem vários. Se a torcida do Corinthians é pelo menos 10 vezes maior que a do Grêmio, então para cada um cara nesse nível desse Marcelo Marques aí, deve ter 10 do corintiano. Eu só falo de duas famílias, a Safra e a Hermílio de Moraes. Fora a família Garcia também, que é hiper bilionária, estão abrindo um canal de televisão agora. Sugaram pra caramba. O Fernando Garcia fez farra como empresário. Não tem um pra fazer isso, cara? Pra nós? Não tem um. Chega na caixa e fala, quanto que é a vista? Ou junta 3. Ah, o valor é muito alto? Junta 3. Duvido que esses caras não tenham amigos. Sei lá, em agradecimento, quando eles dão name rights, ou coloca a marca deles na camisa por um tempo. Pô, eu fiquei, caramba, eu falei, nossa, velho, o cara fez isso pelo Grêmio, não tem um lazarento. Os que vêm pro Corinthians vêm pra roubar o clube. Não tem um pra ajudar. Não tem um pra ajudar. É inacreditável, cara. Paulo Nobre lá do Palmeiras tirou dinheiro do bolso pra salvar o Palmeiras. O Corinthians não teve um. Meu Deus do céu, cara. Por quê? Porque a política é podre. A política é podre. O cara olha André Sanches, olha Augusto Melo, olha Cittadini, o cara olha Mário Gobi. O cara vai falar o quê? Vai falar, eu não vou dar dinheiro pra esses caras aí? É isso que eles pensam. Entendeu? Mas eu fiquei com uma inveja, mas fiquei com uma inveja grande do Grêmio. O Tricas acabou de levar um gol, maravilha. Eu fiquei com muita inveja, tipo assim, do Grêmio, cara. Eu falei, pô, que atitude, velho. Que atitude. O Paulo Nobre teve algo parecido com o Palmeiras. Pagou coisas do próprio bolso. O Vicente Matheus fez isso no Corinthians há muitos anos. O Vicente Matheus era um empresário, tinha algumas lojas, mas isso em outra época, tal. Dizem que ele chegou a pagar salários dos jogadores do bolso, porque o Corinthians estava em situação financeira ruim. Contam a história que ele pagou do bolso. E nunca houve uma maculação no nome do Vicente. Que, aliás, deveria ter uma estátua do Vicente na frente da Arena Corinthians. Do Vicente Matheus. Talvez o maior corintiano de todos os tempos. E nem brasileiro era. Tá? Deveria ter uma estátua bem grande, assim, na entrada ali da leste, com o senhor Vicente Matheus. O maior corintiano que já existiu. Então eu fiquei com inveja do Grêmio.
E acho difícil que isso aconteça com a gente, com tanto de podridão, pra saber que cara rouba no cartão de crédito. É uma coisa inacreditável. Eu vi um vídeo do Barolo, eu gosto muito do Barolo. Eu sendo pica, eu gosto muito. Eu vejo todos os vídeos do Barolo, um abraço pro Barolo. Gostaria um dia, nossa, se um dia encontrasse com o Barolo, eu adoraria fazer um vídeo com ele, um collab, tipo a gente brincando um com o outro, assim. Eu falando do Corinthians, ele do São Paulo tal. Aquela zoeirinha futebolística, porque eu gosto muito dos vídeos dele. Diferente, por exemplo, ele tem uma postura um pouco diferente do Kaká catalão. O Kaká, ele ainda tem um sentimento mais romântico, já mudar. O Barolo já fala, ah, acabou, São Paulo não tem mais jeito. Mas os dois são caras muito íntegros, muito honestos. Agora, o Barolo, ele vendo essa farra do Andrés, ele falou, pô, e no São Paulo não tem isso não? Casares lá, os caras que passaram, ele não usa cartão de crédito. Não tem ninguém para dar checadinha. Caramba, isso pode abrir um precedente. Esse negócio do cartão de crédito pode abrir um precedente para todos os times do Brasil. Todos os times, os que estão em crise financeira, então, o Vasco. Se abrirem os cartões de crédito do Vasco desde a época do Eurico, hã? Se abrirem do Petralha no Atlético Paranaense. Vai ficar feio pra muita gente aí. Vai ficar feio pra muita. Do Santos? Se abrir do Santos. Então pode ser que o Corinthians tenha criado. Que o Corinthians tenha criado moda. O Corinthians tenha criado moda de fazer essa varredura no cartão de crédito. Mas eu acho que ainda é pouco, tá? Ainda é pouco. Eu quero que se abra a caixa preta da Arena. Meu sonho um dia. Que a gente saiba onde foi cada centavo que foi gasto na construção da Arena. Exatamente. Quanto custou cada latrilho, quanto custou cada pedacinho de mármore. Quanto custou exatamente. Sabe? Quanto custou a torneira do banheiro. Tudo. Na ponta do lápis. Eu quero saber quanto esse estádio custou. E quanto que o Corinthians está pagando. Para ver quem sabe se desgramado na cadeia. Tá? Quem sabe? Mas sonhar, mas um sonho impossível. Quem sabe um dia. Se você gostou do vídeo, você deixa aí o seu like, se inscreve, comenta, recomenda para alguns, tal. Nenhum youtuber me recomenda, então eu sou aqui, tô aqui na minha. E vai Corinthians. Hoje pelo menos a gente vai dormir um pouco aliviado, mais tranquilo. Valeu.